A mudança do clima em determinados períodos do ano, transfigurando a paisagem e afetando o temperamento e sentimento das pessoas que passam por esse ciclo natural. A primavera é o início, ou reinício esperançoso depois de um período difícil. O verão é sinônimo de alegria, uma fase de experimentação e êxtase. No outono, a melancolia, cansaço e tédio parece não ter fim. E o inverno, com seu natural retraimento a espaços fechados, traz introspecção que faz pensar e reavaliar a vida que vive. Equinócios e solstícios da civilização e da mente humana. Stephen King lançou originalmente 4 estações em 1982. Nenhuma das 4 histórias que fazem parte desse volume apareceram em algum outro tipo de publicação. Era prática comum que contos surgissem em revistas de literatura de vários gêneros por essa época, mas o mestre, que escreveu cada história em períodos diferentes da sua vida, tinha algumas dúvidas. Uma era que elas não tratavam do tema de terror, pelo menos não as 3 primeiras, a qual ficou rotulado como gênio do gênero. Outra questão é que as histórias são maiores que contos, ficavam no meio termo, um limbo literário. A primeira se chama Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. A segunda, Aluno Inteligente. A terceira, O Corpo. E a última, O Método Respiratório. Não despertou nenhum sinal de alerta na cabeça, não é verdade? Bem, algumas dessas histórias tiveram uma versão cinematográfica. Acho que se eu falar, na ordem, Um Sonho de Liberdade, O Aprendiz e Conta Comigo, o reconhecimento será imediato para alguns. O homem preso por um crime que não cometeu vive dignamente a sua pena, criando amigos, não deixando abater-se pelo infortúnio, colaborando a contragosto com as peripécias fiscais do diretor da prisão, enquanto executa um plano de fuga que demorou 20 anos para ser concluído. Jovem esperto, estudioso e bonito, exemplo de garoto que chega a ser idolatrado pelos pais. Reconhece num velhinho beberrão um criminoso nazista, mas em vez de denunciá-lo às autoridades competentes, visita o ancião diariamente e o extorque, não por dinheiro, e sim para que conte detalhes dos campos de concentração. 4 meninos, sem ter muito o que fazer durante as férias escolares, ficam sabendo que existe um cadáver na floresta mais ou menos perto de onde moram. Decidem por uma aventura, para ver o morto. Nisso, vem a descoberta que a infância é um período bom e ruim ao mesmo tempo. Advogado de meia-idade de uma grande firma, sem muita expectativa de promoção, é convidado a uma reunião amistosa, num lugar que ele denomina como um clube de elite muito restrito. Porém lá, as histórias contadas são de um tipo diferente das que sempre são lembradas nas conversas de corredor e nas festas formais. E o ambiente parece exigir que essas histórias só pertençam a esse lugar, sinistro. Só o último conto, que tem o tamanho certo para chamá-lo assim, ainda não virou filme. Ainda, pois já tem conversas para uma produção em 2020. Os outros são clássicos do cinema. Talvez o menos conhecido seja Aluno Inteligente / O Aprendiz, mas é um grande filme. O nazista é nada mais nada menos que Sir Ian McKellen, antes da fama mundial com X-Men e O Senhor dos Anéis. E o jovem esperto era Brad Renfro, que infelizmente morreu cedo. Essa coisa de ler o livro depois de assistir ao filme tem uma grande desvantagem, e não são as mudanças de ordem dos eventos, de diálogos, de ritmo e tema central das histórias. São os personagens, o modo como agem e as feições que têm. Toda a descrição das aparências deles são inúteis. Eu descartava qualquer detalhe que King escrevia para caracterizar o personagem e substituía pelo rosto do ator que o interpretou na tela grande. Red de Um Sonho de Liberdade, sendo ruivo e de origem irlandesa, nada disso, ele é o Morgan Freeman. Todas as histórias são sobre o tempo. São narradas totalmente ou em parte como memórias. O passado relembrado para ser celebrado ou amaldiçoado. É como acompanhar a descoloração das folhas da árvore da vida. O verde quase transparente que vai escurecendo, ficando marrom, ressecar e cair. Se a planta não morrer, outras folhas virão.